Olá, classe, tudo bom? Aqui é o professor Celso Costa, seu professor de exatas, e hoje a gente vai falar sobre espelhos esféricos. De novo, vamos continuar a nossa playlist de espelhos esféricos, a gente está na aula número 4, então vamos falar sobre espelhos esféricos 4. Hoje a gente vai falar sobre a relação matemática do objeto e da imagem, tá? A relação entre elas, a razão entre o objeto e a imagem, num espelho convexo. Num espelho côncavo. E hoje a gente vai falar da relação matemática entre o objeto e a reflexão dele, que é a imagem, tá? O objeto e a imagem, quando a gente está falando num espelho côncavo, tranquilo? E a relação é a seguinte, ó. Aqui nós temos um objeto, um espelho côncavo. Esse objeto vai ser refletido para o espelho e a gente vai ter uma imagem invertida, menor e real, tá? Lembra? Quando é para fora do espelho, a imagem é real. Quando está abaixo do eixo principal, ela é do tipo invertida. E pelo tamanho a gente vê que é uma imagem menor. Tá legal? Bom, do espelho até o nosso objeto, nós temos uma distância. E essa distância a gente fala que é a distância P. Tá legal? Do espelho até a nossa imagem, ou seja, até a nossa reflexão, nós temos uma distância também, a gente chama de P'. Tranquilo? Uma distância P'. E a relação entre elas, entre o P' e o foco, já que nós estamos passando o eixo pelo foco, é a seguinte: 1 dividido pelo foco é igual a 1 dividido pelo P, que é esse grandão aqui, mais 1 dividido por P', que é a distância até a nossa imagem. Essa equação aqui, a gente tem um nome para ela que é meio chulo, mas é legal para você decorar. A gente chama ela de equação da fimose. Equação da fimose? É isso mesmo, professor? Exatamente, equação da fimose. Por que equação da fimose? Olha só, uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha, tá? Para você decorar, uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha, tá? Então, não esqueçam mais, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre F, que é essa distância até o foco, tá? Aqui nós temos a distância até o foco, é igual a 1 sobre P, 1 sobre essa distância até o objeto, e mais 1 P', 1 sobre essa distância até a nossa imagem. Tá legal? Maravilha! E nós temos uma relação entre eles também, porque às vezes, a gente já viu que às vezes a imagem pode ser menor, às vezes a imagem é o mesmo tamanho e às vezes a imagem é maior, tá? Dependendo do local onde está esse objeto aqui na frente do nosso espelho côncavo. E essa relação se dá pela letra A, tá? Então o A pode ser 0, pode ser 1, pode ser... Desculpa, 0 não vai ser, tá? Pode ser 1, pode ser entre 0 e 1 e pode ser maior que 1. Se ela for menor que 1, entre 0 e 1, a gente fala que é uma relação em que a imagem é menor do que o objeto. Se esse A aqui, ele for se for exatamente 1, é porque a nossa imagem é do mesmo tamanho do nosso objeto. Ou seja, o objeto está em cima do centro de curvatura, tá? Em cima desse pontinho aqui. Se o nosso A for maior que 1, significa que ele está para dentro do centro de curvatura, ou seja, a minha imagem vai ser maior do que o meu objeto. Beleza? Legal. E o pessoal fala que essa daqui é a equação, o nome dela é a equação para depois que faz a cirurgia da fimose. Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha. Essa daqui é depois, porque olha só. Menos uma pelinha no pipi. Menos uma pelinha no pipi. Tá? Então, essas duas equações aqui são as equações gerais que a gente vai utilizar para descobrir a distância, os tamanhos, a relação entre a imagem e o objeto aqui nos nossos espelhos côncavos. Beleza? Pessoal, eu vou passar... A matéria de hoje é só isso, tá? Mas eu vou passar uns exercícios aqui pra gente treinar e para vocês se darem bem nas provas, nos vestibulares, tá legal?
Então, espera só um pouquinho aí que eu vou apagar a luz aqui, vou passar um exercício e a gente já volta. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui um exercício bem simples, bem interessante de se estudar. Uma garota, ao se maquiar, posiciona seu rosto a uma distância de 40 centímetros de um espelho côncavo, de raio de 60 centímetros. Essa informação aqui, pessoal, ela é muito importante, tá? É importante, vocês vão entender por quê. Qual a distância da imagem refletida até o espelho? Então, qual é a distância que dá do espelho até a imagem que refletiu? Vamos ver. Por que essa informação aqui, ó, raio de 60 centímetros é importante? Porque, pessoal, raio nada mais é do que do centro de uma circunferência até a sua borda, tá? E a gente sabe que o espelho côncavo nada mais é do que uma calota, um pedaço de uma esfera, que é uma circunferência. Então, o raio que é do centro até a borda, ele nada mais é do que o centro de curvatura, tá? Então, o centro de curvatura, ele fica a uma distância desse espelho aqui, ó, que é côncavo. Tem o eixo principal, tá? O vértice, aqui eu tenho o foco e aqui eu vou ter o meu centro de curvatura. E eu sei que a distância daqui até aqui é de 60, tá? Mas isso daqui não é interessante para mim. Por quê? O interessante para mim é saber o valor do foco. Mas eu sei que o foco, ele não é esse raio dividido por 2. Portanto, eu posso falar que é 60 dividido por 2. Então, o meu foco fica em 30 centímetros. Então, daqui até aqui, eu tenho 30 centímetros. Tá? Eu já tenho o valor do meu F. Legal? Aqui ele está falando, ó, posiciona o rosto da menina a uma distância de 40 centímetros. O rosto da menina é o objeto que vai ser refletido. Então, o meu objeto, ele está a 40 centímetros, está mais ou menos aqui. Tá? 40 centímetros. E o objeto, lembra? O objeto dela é P. Então, eu posso falar que o meu P está a 40 centímetros. A pergunta é, qual a distância que está o reflexo, a imagem, o pelinha? Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar a nossa famosa equação da fimose. Uma fimose é igual a 1π mais uma pelinha. Legal? Por quê? Eu tenho o valor do F, do foco, não era 30 centímetros? Então, 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P, que é 40, que é a distância até o rosto da garota, mais 1 sobre pelinha. Porque esse pelinha é o valor que a gente vai descobrir, qual é a distância que está o reflexo. Aqui está somando, né? Eu tenho que deixar esse cara isolado. Então, eu vou pegar esse 1 sobre 40 e passar para o outro lado, dividindo. Tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. 1 sobre 30 menos 1 sobre 40 é igual a 1 sobre pelinha. Beleza? 1 sobre pelinha. Ah, professor, tem que tirar então o MMC aí para saber qual que é o resultado, né? Exatamente. Você vai tirar o MMC aqui desses dois para fazer uma fração só. Eu gosto de fazer o método da borboleta, que para mim eu acho muito mais fácil. Que é o quê? Ele consiste em você multiplicar o que está embaixo. Então 30 vezes 40 vai dar 1200, 1200. E vou pegar aqui, ó, 1 vezes 40, 40. É uma conta de menos, 40 menos 30 vezes 1, dá 30. Isso é igual a 1 sobre pelinha. Legal? Beleza, vamos terminar de resolver. Vou passar ele para cá, ó. 40 menos 30 é 10, né, professor? Isso, 40 menos 30 é 10. Olha só. 40 menos 30 é 10. Dividido por 1.200. 1.200. Tá? 1.200. Eu tenho 0 em cima e 0 embaixo. Posso cortar esse 0 aqui, ó, e esse 0. Vai ficar 1 sobre pelinha. Beleza? Então, 1 sobre 120 é igual a 1 sobre pelinha. Logo, o meu pelinha vai valer 120. 120 o quê? Bom, se o exercício está falando que deixou a distância do rosto de 40 centímetros, o raio de 60 centímetros, logo o resultado também vai ser em centímetros. Então, nós temos aqui a distância da imagem formada do espelho até a distância do espelho até a imagem é de 120 centímetros. Tá legal? Beleza, 120 centímetros. Então, ele está para cá, né, professor?
Isso, ele está para cá. Tá? Antes, se o objeto está a 40 centímetros, logo ele vai estar bem distante. E olha só, vamos ver o tamanho, a relação de tamanho. Como que a gente descobre o tamanho? I, ó, menos uma pelinha no pipi. Beleza? E, ó, menos uma pelinha no pipi. Por que eu uso isso? Porque eu posso usar a relação da imagem do objeto, só que eu não tenho o tamanho da imagem e não sei o tamanho do objeto. Mas eu tenho aqui a distância agora da pelinha, que é 120. Então a relação vai ser 120 dividido por P. Quanto que vale o P? Ó, P, 40. 40. 0 em cima, 0 embaixo, posso cortar. Fica 12 dividido por 4. Então o meu A vai ser 12 dividido por 4 dá 3. Isso daqui é adimensional, tá? Não tem unidade de medida. Então 3, lembra? Ele é maior que 1. Se é maior que 1, a imagem vai ser maior. Se ele for exatamente 1, a imagem é do mesmo tamanho do objeto. E se ele for entre 0 e 1, a imagem é menor. E se ele for 0? Se for 0, não tem imagem. Tá? Se for 0, não tem imagem, ela está no foco. Beleza? Então, se a imagem vale 3, significa que a nossa imagem é 3 vezes maior do que o nosso objeto. Beleza? Então é 3 vezes maior. Se o objeto for desse tamanho, a imagem vai ser desse tamanho. Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, não esquece de dar o like aí, tá? Se inscreve no canal. Essa questãozinha aqui, ela vai servir bastante para você treinar, porque você pode mudar alguns valores aqui e ver o que acontece. Você pode falar que a distância estava a 1 metro e que o raio é de 2 metros.